Lucas 21, a partir do versículo 7. Diz assim o texto sagrado: perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? O tempo do fim, muita gente não gosta de ouvir falar do tempo do fim. Um dia alguém falou assim: não, eu não gosto de ouvir, porque eu tenho medo do tempo do fim. O tempo do fim não será o fim para quem tem Deus, né? O tempo do fim será quando chegar o começo da redenção definitiva para quem serve ao Senhor com inteireza de coração. O fim dos tempos aqui na terra vai precipitar de maneira positiva a nossa entrada na glória, onde seremos para sempre felizes. Amém? Porém, o tempo do fim reserva algumas coisas, e nós queremos tratar nesses domingos. É importante que a gente relembre, de tempo em tempo, nós precisamos relembrar essas palavras. Quando a gente começa a ler as cartas, especialmente de Paulo, ele vai enfatizando, ele chega lá para a igreja de Corinto, ele fala, ele chega aos Tessalonicenses, ele vai falando, João lá no Apocalipse ele fala, Jesus nos evangelhos ele fala, em todos eles acerca disso. Por que que eles falavam, especialmente Jesus? Porque o Senhor queria que nós soubéssemos tudo acerca do tempo do fim, e que estivéssemos preparados o tempo todo. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos. Pode demorar um pouco, até tudo indica que sim, ainda vai demorar um pouco, mas pode ser hoje à noite. Tudo é possível. Amém? Pelo amém não tem muita gente esperando já não. Irmãos, esse texto aqui é singular. 2 versículos anteriores a esse que eu li, nós vemos aqui alguns discípulos olhando para o templo, que tinha belas pedras e dádiva. O templo em Jerusalém naquela época era muito lindo. Não era exatamente igual ao de Salomão, mas não estava tão longe daquilo não. Era um templo bonito, pedras preciosas. E os discípulos estavam ali muito
muito ali satisfeito em ver tudo aquilo e comentando. Aí Jesus falou para ele: vocês estão vendo todas essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai acontecer no ano 70 da era cristã. Aqui Jesus estava próximo da sua crucificação, era mais ou menos o ano 30. Jesus vive 33 anos. Mas quando a gente vai fazer uma análise criteriosa, o ano zero de Jesus, ou o nascimento, é 3 ou 4 anos antes do ano zero. Então, ele era aqui mais ou menos o ano 30, 40 anos depois, tudo isso aqui numa dimensão menor e numa atitude contra Israel, isso se cumpre. É interessante, irmãos, tudo aquilo que cumpre em Israel vai cumprir numa dimensão maior para todos nós, a igreja do Senhor. Tito, que era um general do exército romano, seu pai era imperador, Tito invade aquela terra. Mais à frente, Tito seria imperador de Roma, e ele vai destruir, depois de uma guerra prolongada, ele vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo. Destruir o templo era tudo de ruim para o judeu. E ele vai fazer aquilo, demonstrando ali algo que aconteceria no futuro de uma maneira muito mais significativa. Então, quando Jesus falou que aquilo iria acontecer, eles vão dizer: mestre, e quando vai suceder isso? Quando? E qual é o sinal disso? Como dá para a gente saber que estaremos no tempo do fim? E aí Jesus vai falar aqui algumas coisas interessantes sobre líderes, sobre guerra, sobre sofrimento, sobre perseguição. Ele vai tratar aqui sobre o princípio das dores. Diga assim: o princípio das dores. É duro, né? Princípio das dores. Quando é o final das dores, já não é bom. Imagina o princípio, né, irmão Irineu? Princípio das dores. Jesus vai tratar aqui inicialmente sobre isso. E se você vai observar a sequência, especialmente aqui em Mateus 21 e Lucas 21 e Mateus 24, você vai ver que ele vai falar na sequência sobre tudo aquilo que haveria de acontecer, princípio da dor, arrebatamento, tal, grande tribulação. Ele vai tratar com detalhes. Mas aqui nesses versículos que li, ele vai nos falar sobre o princípio das dores. Será que nós chegamos ao princípio das dores? Será que nós estamos vivenciando o princípio das dores? Essa pandemia é um indicativo de que estamos no princípio das dores? Tantas coisas que têm acontecido, seria realmente uma maneira de Deus permitir isso e nos alertar quanto ao tempo do fim, especialmente quanto ao princípio das dores? Queridos, eu começo essa ministração afirmando para vocês: chegamos ao princípio das dores já faz algum tempo. Nós estamos agora numa fase mais grave disso tudo, e é isso que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Princípio das dores. Nós sabemos que no final do princípio das dores haverá o arrebatamento da igreja. E depois vem a grande tribulação, que não é o caso de hoje. Então, quando eu digo que nós estamos próximos do arrebatamento, é porque estamos no princípio das dores, e terminada essa fase, Jesus arrebatará a sua igreja. Então vamos lá. Princípio das dores. Diga assim: falsos líderes religiosos. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Era a preocupação dos discípulos. Jesus vai responder: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu,
e também chegou a hora, não os sigais. Querido, isso aqui é uma coisa que já se cumpriu. Ainda tem surgido falsos líderes? Tem. Mas isso surgiu muito no século passado. Foi impressionante o que aconteceu no século passado. O surgimento de falsos líderes, falsos cristos, tornou-se uma tônica, algo que aconteceu de maneira sobeja. Era comum, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no século passado, nas esquinas, você encontrar alguém dizendo: eu sou o Cristo, eu voltei, eu estou aqui. Hoje você já não ouve notícia acerca disso, mas isso aconteceu muito. Em alguns lugares do mundo ainda temos acontecimentos como esse, mas no século passado isso foi muito forte. Até o Brasil foi privilegiado, aqui tinha um Cristo, e ainda está por aí, né? E quando ele dá entrevista, né, ele fala assim: eu sou o Cristo, eu estou aqui. E ele fala, tem pessoa que vai falando uma mentira tantas vezes que ele acaba acreditando na mentira. Um dia eu estava assistindo uma entrevista daquele Henry Cristo, e ele falava tanto, eu pensei, esse homem está começando a acreditar que ele é o falso, que é o Cristo verdadeiro. Ele está começando. E ele foi passando. Hoje, a credibilidade dele nunca foi tanto, hoje muito menos ainda. Mas no século passado isso foi forte. Ele foi um exemplo, mas nós tivemos outros falsos cristos. E falsos profetas também existem hoje. Pessoas apregoando aquilo que a palavra não recomenda e nem avaliza. Pessoas ensinando aquilo que não é de Deus. Mas no século passado foi demais. Havia um pensamento de que Jesus voltaria no ano 2000. Não tinha nenhuma base bíblica para isso. Teve gente que marcou aqui em Maringá a volta do Senhor no final de 1999. 2000 ele marcou. Aí quando faltava ali alguns dias ou um mês para o dia que ele marcou, ele foi no estádio aqui, Zé Maria conhece isso bem, ele foi no estádio e ele reuniu Maringá e avisou, muitos anos antes, Jesus vai voltar no final, marcou a data da volta. Aí quando faltava um tempo, ele foi embora para a Inglaterra, ele deixou o Brasil. Eu fico imaginando, irmãos, se ele fica aqui e fala, Jesus prorrogou o prazo, era capaz do povo ter acreditado também. Mas quando ele foi embora, aí a credibilidade dele, que já não era alta, aí zerou. E durante o tempo que ele esteve aqui, ele enfrentou alguns problemas com a justiça, ele dizia que era perseguição. Mas ele some, ele vai para a Inglaterra, e aí ninguém acredita mais. Ele volta, ele tinha uma grande igreja em Maringá e no Brasil. A igreja dele era forte, especialmente do estado do Paraná, Mato Grosso, parte de São Paulo, ele tinha uma igreja. E quando ele retorna para Maringá, aí ele não consegue ter uma igreja além de poucas pessoas que... Mas era uma pessoa, como um profeta que dizia, vai voltar. Ninguém pode marcar a volta do Senhor. Jesus falou, ninguém sabe o dia, nem o Filho. Quando Jesus vem à terra, é muito difícil entender isso. Mas lá em Filipenses fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo, é impressionante. Ele vem à terra e aqui ele vive, apesar de ser 100% Deus, ele vive 100% como homem. Tudo que ele faz aqui, da parte humana, ele sente fome, ele sente sede. Quando ele vai para a cruz, ele sofre. E ele esvazia-se de tudo. E ele vai viver a nossa vida, vai enfrentar as nossas dores, para conceder a nós a sua vida. Então ninguém pode marcar a volta. Se você quiser saber uma data que Jesus não vai voltar, é a data que alguém marcou. A gente pode dizer, Jesus está prestes a voltar. E isso a palavra nos dá razão de fazê-lo. Mas jamais marcar uma data. Então, nesse século passado, falsos cristos, falsos profetas, falsos obreiros, foi demais. Hoje continuamos a tê-los, sim. Nós precisamos estar atentos, irmãos. E hoje é um risco, a televisão, mais do que a televisão pode estar passando. A internet é demais.
Hoje, se você não tomar cuidado, você vai receber muitas mensagens aparentemente interessantes, mas essas mensagens trarão sérios problemas para a tua vida espiritual. Tem que tomar cuidado. A gente tem que estar muito atento a quem está ouvindo. Nós precisamos saber onde essa pessoa serve a Deus, qual é a vida pessoal dessa pessoa e também como é o seu ministério. Nós precisamos estar muito atento. Mas o princípio das dores, eu afirmo, foi o século passado. Ele começa no século passado. O surgimento desses líderes de destaque foi muito grande naquele século. Pessoa liderando e levando gente para morrer. É impressionante. Os Estados Unidos, à época, isso foi muito forte, mas também no Brasil e tantos lugares do mundo. Falsos líderes religiosos. Jesus aponta aqui que é um grande sinal e precisamos nos cuidar. Amém? Vamos lá, o princípio das dores. Diga assim: grandes guerras e revoluções. O versículo 9 diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Veja bem, guerras temos hoje, revoluções temos hoje, mas no século passado isso foi demais. O século passado foi o século do conflito. O mundo sempre teve guerra, desde que o mundo existiu. Mas no século passado isso foi muito forte. Países em revoluções de pessoas de esquerda, revoluções de direita, revoluções, pessoas tomando ali o poder. Isso foi muito forte no século passado. Muitas revoluções, os países em turbulência, situações graves acontecendo. Hoje existem, mas no século passado foi demais. Por isso que eu afirmo que o princípio das dores começa lá. É o século do princípio das dores. Quando você pensa em guerra entre nações, demais, os Estados Unidos, lá na Ásia, quantas guerras, Vietnã, tanta coisa. Nós vemos ali a Coreia dividindo em duas, Vietnã também, país dividindo. Na Europa, um pequeno país chamado Iugoslávia, ele vai se tornar 4 países, depois mais um, ele vai dividindo. As guerras, tanto como revolução interna, como países vizinhos, foi muito forte. O Irã e o Iraque, que tem a mesma religião, se matando, algo terrível. Essas guerras entre nações, hoje é realidade, mas no século passado foi muito significativo tudo isso. E foi o século das 2 grandes guerras mundiais. Tivemos muitas guerras no decorrer do século, mas não guerra mundial. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Então veja bem, ali nós vamos perceber Deus avisando o mundo daquilo que haveria de acontecer em breve. E o Senhor é enfático aqui, fala: olha, nação vai se levantar contra a nação. Mas ali é interessante, irmãos, no versículo 9, que ele fala assim: é necessário que o primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Você veja bem, aquela primeira guerra ali, na segunda década, no final da segunda década, a outra, especialmente na quarta década, um pouco também da terceira do século passado. Mas o Senhor fala assim, olha, que o final não será logo. Quando acontecessem essas guerras, não era logo aquele tempo, agora o logo chegou. Então o século passado foi o século das grandes guerras. Os países em conflito, a gente se lembra bem, os Estados Unidos e a União Soviética, aquela guerra fria, o mundo tinha medo de tudo aquilo. Obviamente que Deus sempre esteve no controle. Alguém dizia assim:
Se alguém apertar um botão, o mundo vai para... Não vai. Nada acontece sem que Deus permita, amém? Muitas vezes os governantes imaginam que eles têm o controle de tudo, quando não têm o controle de nada. Tudo aquilo que acontece passa pela aprovação ou não de Deus. Quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Mas as guerras, especialmente aquelas guerras mundiais, nos alertaram de uma maneira muito forte que o tempo do fim estava chegando e o princípio das dores. Quanto sofrimento, irmão! Você não imagina uma guerra mundial, especialmente aquela segunda. Na primeira, por exemplo, os judeus sofreram, mas na segunda guerra, os judeus foram massacrados, numa situação grave. A Polônia foi uma situação difícil, aqueles judeus ali, morrendo um após o outro. E tudo aquilo também gera um cumprimento daquilo que Deus tinha falado. Eu gosto do judeu, a gente tem uma simpatia por Israel. Mas quando Jesus estava sendo julgado, os judeus disseram assim: que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles podiam ter dito só sobre eles, não sobre os filhos. Quando você fala sobre os filhos, você está falando sobre as gerações. Aquela maldição imprecada pelos próprios judeus causou um sofrimento. Os judeus sofreram demais naquele século, demais. E eles foram dizimados, a situação era terrível. Em 1948 vai acontecer ali a permissão para o judeu voltar para a sua terra. A Inglaterra, que é um país sempre de uma tendência evangélica, hoje nem tanto mais, mas na época forte, tinha o controle da região. E tudo aquilo vai passar pela ONU, vai ter uma votação da ONU para ver se iriam permitir Israel se tornar uma nação. A ideia é que os palestinos ficassem com uma parte ali, os palestinos da própria Palestina, e os judeus com outra parte. Quando foi perguntado o nome, os palestinos não aceitaram a presença dos judeus e jamais deram o nome para a nação deles. Os judeus disseram: Israel. Vai para a votação da ONU, e vai na votação da ONU, tem um empate na votação, um negócio terrível, né? E um brasileiro que estava presidindo a reunião, Oswaldo Aranha, ele vai dar o voto Minerva, a favor de Israel. Tem coisa que a pessoa faz e traz uma maldição para sempre. Tem coisa que a pessoa faz e traz uma bênção para sempre. Naquela época o Brasil estava longe de ser uma nação cristã, estava longe. Hoje, o Brasil, de maneira percentual, e até em número de pessoas, é muito forte. É o povo mais cristão do mundo. Essa é uma realidade. E tudo passa ali no final daquela guerra. O final daquela guerra. Princípio das dores. Princípio das dores para os judeus. Princípio das dores para o mundo todo. Princípio das dores. Estamos vivendo isso, mas a questão de guerras, o pior momento foi lá atrás. Vamos em frente. Princípios das dores, diga assim: graves terremotos, epidemias e fome. Versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja bem, Jesus falou isso aí lá atrás, 2000 anos atrás. Quando você faz uma análise criteriosa sobre terremotos, o mundo sempre teve ali os seus terremotos. Mas no século passado, houve muito mais terremotos naquele século do que na somatória de todos os outros séculos. Se você pegar o mundo ali com quase 6.000 anos, que nós temos hoje, se você pegar ali 59 séculos, somar os terremotos, não dá para comparar no número de terremotos que tivemos no século passado. E esse século continua, terremoto todo dia. Agora teve aqui até no Acre. A gente precisa começar a orar mais aqui no Acre, né? Terremoto, 5,9. Mas no século passado foi demais o número de terremotos. A terra tremendo,
as pessoas morrendo, tsunami vem em consequência do terremoto. Você vê, um século só teve muito mais terremoto do que todos os demais séculos. É uma situação terrível. E ainda hoje nós temos alguns lugares no mundo, tem agora há pouco tempo no Haiti, eu tenho tanta dó do Haiti, né? O Haiti tem ali uma situação difícil. Aquele país foi ali reservado para escravos. Quando se comprava escravo e trazia ali da África, eles deixaram ali como um local de venda e trouxe uma maldição para aquilo lá, impressionante. Primeiro que aquele negócio da escravidão era a coisa mais absurda que o mundo já viu. Você vai num outro continente e traz as pessoas, força as pessoas a vir para um continente novo, como é o continente americano, e para transformar as pessoas em escravos. Mas tudo aquilo ali virou uma maldição, a mistura religiosa, e virou terrível tudo aquilo. E aí, você tem a República Dominicana, que é praticamente o mesmo país, está do lado, mas não teve influência, não acontece nada. Chega do lado do Haiti, é terremoto, é problema, é uma fome, uma miséria. Mas em muitos lugares do mundo, irmãos, a questão de fome, que tem gente morrendo no mundo. Um dia eu estava orando e eu pensei assim, se todos nós do mundo fizéssemos um acordo mundial, se tivesse uma organização limpa, digna, que fizesse isso, e se todo mundo desse 1% do que ganha, 1%, não existiria fome no mundo. A fome no mundo não acaba porque ninguém tem interesse em fazê-lo. Se pegasse 1% da renda mundial, eliminaria. E tem gente morrendo. Você vai em país africano, você vê aquelas crianças morrendo. O Calazan teve lá, ele sabe disso. Outro. É gente morrendo em alguns países. Gente ali, os ossos de fora, uma situação grave. Mas não é só lá. Em muitos lugares, a fome. Existe coisa pior do que a fome. Existe coisa tão terrível do que a pessoa levantar de manhã e não ter o que comer. É algo terrível, a falta da comida. Aqui no Brasil, nós enfrentamos problemas, mas nós temos comida, de uma maneira ou de outra. Todo mundo tem que glorificar a Deus, amém? Mas a fome é uma realidade. Tem sido no decorrer do século passado agora está apertando, e mais gente morrendo. Países ricos têm um discurso bonito, e tem a praticidade do discurso inexistente. Pessoas morrendo de fome. E as epidemias que diz o texto? E as epidemias? Agora nós temos uma pandemia. A epidemia é quando você pega um país ou uma região. A pandemia é quando você pega o mundo todo, que é o caso agora. Grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares. Nós tivemos, no século passado, do ano 18 até o ano 20, uma forte pandemia, aquela gripe chamada espanhola, morreu muita gente. Percentualmente morreu mais do que hoje. Obviamente que a medicina estava muito mais atrasada. E agora chegou uma pandemia. Pastor, Deus que mandou? Não creio que Deus mandou nada disso, mas Deus poderia ter impedido. Amém? Quem tem o controle de tudo não é Deus? Não. Não vai acontecer, não vai. Onde surgiu, se foi no laboratório ou de outro meio, não é o caso para tratarmos aqui. Mas surgiu. Essa pandemia é um sinal fortíssimo do tempo do fim. É um sinal fortíssimo do princípio das dores. Contra a dor, irmão. Quanta gente morrendo. Aquele rapaz, filho daquele pastor de Ponta Grossa, o pastor Nogueira, eu pedi muita oração por ele, o Anderley. Eu pedi muita oração porque aquele pastor perdeu uma filha que era casada e tinha os seus filhinhos, uma moça, uma mulher de uns 30 anos. Aquele homem sofreu, e um dia eu estava ouvindo um áudio da esposa dele. Aquele áudio chocou a minha alma, o sofrimento daquela mulher. E depois aquele pai desesperado porque
O outro filho estava morrendo também, teve 3 paradas cardíacas num dia só. Ele não morreu porque Deus olhou e falou, não, fica. Ele já estava a sua morte decretada. Mas aqueles áudios que eu recebi, vocês também, quanta dor. Então essa pandemia está mostrando para o mundo, o princípio das dores está por aí, talvez no final. Porque uma crise mundial como essa, era inesperada. Os governantes não souberam tratar da crise, porque ninguém imaginava isso. Muitas vezes a gente é duro contra aqueles que governam, mas quem podia imaginar? Quem podia falar, por exemplo, 3 anos atrás, atenção, vai vir uma pandemia e vai dizimar o mundo? Ninguém podia pensar. E quando surgiu isso, nós vimos países ricos, países pobres, países e países e países sofrendo, ainda hoje sofrendo. Ainda hoje. Essa pandemia, eu penso que é um marco para nós entendermos, Deus permitiu. E o princípio das dores agora está chegando no final desse período. Eu estou imaginando o final desse período. Essa pandemia veio trazer uma dor incrível, uma dor terrível. Então, sobretudo, nós precisamos nos preparar, porque agora o arrebatamento está muito próximo. Eu vou falar sobre o arrebatamento no domingo que vem. O arrebatamento está muito próximo. Nós estamos vencendo o princípio das dores. E a pandemia é o grande sinal disso tudo. É verdade. Nós estamos chegando num período crítico e nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos fazer uma leitura sábia acerca de tudo isso, para que venhamos compreender todo o propósito do Senhor e estejamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá, estou quase no final. O princípio das dores, diga assim, perseguições religiosas. No versículo 12 diz, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 13, isto vos acontecerá para que deis testemunho. O versículo 13 completa o 12 sem o 13 ficaria muito difícil. Então veja bem, irmãos, as perseguições sempre houveram no mundo, desde que Cristo aqui chegou. Mas com o passar do tempo, isso foi se tornando forte. No século passado foi muito forte, mas nesse século está mais forte ainda. Eu tenho lido algumas coisas. Aqui no Brasil, nós temos liberdade. E levanta a mão e ore por liberdade. Nós precisamos orar, porque essa liberdade pode ter data marcada também para terminar. Dependendo quem estiver à frente da nação. Nós temos liberdade. Aqui nós podemos ter pequeninas perseguições, mas nós temos muitos países do mundo que a perseguição é muito forte. Muito forte. A Europa hoje está terrível. Tem surgido leis já na Europa proibindo qualquer tipo de evangelismo, proselitismo, qualquer tipo de... Isso na Europa, no continente mais culto desse mundo. Quando você se volta para a Ásia, aquilo é terrível, irmão. Nós temos a nossa igreja no Paquistão, e a nossa igreja no Paquistão, o pastor que lá está, ele veio para o Brasil, ele se preparou, ele é do Paquistão, e ele se casou com uma mulher de lá, e hoje nós temos uma igreja, a família dele também, a família dele é assembleana e tem lá a igreja, mas ele tem a igreja presbiteriana renovada. E o Paquistão é uma perseguição atroz. A pregação ali é complexa demais. Mas os outros países ali têm grande perseguição, excetuando a Coreia do Sul, onde
Paul Show, depois ele mudou para Dave Show e morreu agora, faz 15 dias atrás. Aquele homem foi levantado por Deus para uma obra tão extraordinária, e Coreia do Sul é um país evangélico, mas é exceção. Na Coreia do Norte não se tem notícia de um evangélico. Você vai na China, hoje tem uma igreja na China, subterrânea, totalmente subterrânea, mas está crescendo, porque tem chinês demais no mundo, especialmente lá, 1,5 bilhão. Mas eles são massacrados, eles não têm a Bíblia, eles têm... Alguém envia a Bíblia, eles rasgam as folhas para distribuir, uma folha para cada cristão, porque para cada um ter pelo menos uma folha para ler. E eles não têm liberdade alguma, e são perseguidos, e a perseguição é terrível. O Japão, lá, é ainda uma opção boa para o Evangelho. A nossa igreja é boa no Japão. O Japão, o povo é indiferente à palavra, mas não massacra os cristãos, pelo menos por hora, e tomara que não. Mas o Oriente, irmãos, como um todo, é uma perseguição, e pessoas sofrem, pessoas morrem. Pessoas morrem. A gente, muitas vezes, não consegue aquilatar tudo isso, porque vivemos num lugar que a gente pode carregar a Bíblia, pode glorificar a Deus, a gente pode cantar louvor. Nós podemos sair pelas ruas da cidade e apregoar Jesus a hora que a gente quiser. Mas tem lugar que a pessoa não pode nem olhar para o outro com um jeito religioso que dá uma consequência. E Deus permite a perseguição. Poderia também chegar ali e acabar, porque na perseguição o povo fica mais firme. É o lado bom. Aqui no Brasil a pessoa está aí, se dá vontade na igreja, ele vai, se não der vontade ele não vai, se ele resolver ficar 2 anos se resolver ir a semana que vem, ele vai. Por quê? Porque é tudo muito livre, tudo é muito fácil. Lá não. Lá as pessoas vão buscando a Deus e vão tendo experiências com Deus. E acabam orando e Deus manifesta o poder. Eu trouxe algum tempo atrás ali no nosso seminário para falar para líderes, um pastor do Egito, que era um médico, pastor e médico. E ele estava contando que ter conhecido o Egito. O Egito é um país muçulmano, muito muçulmano. Ele está contando ali que Jesus vai salvando os egípcios. E chegando um pouco, o próprio Jesus aparece para os egípcios. A pessoa que tem... Deus vai trabalhando no coração, e de repente Jesus chega na casa do egípcio. Isso tem acontecido muito. Existe uma igreja cristã no Egito hoje. Porque Deus tinha um propósito. Então Deus está salvando. Você não pensa que não existe cristão no Oriente Médio. Tem muitos. Mas tudo aquilo a custo de sangue, as pessoas têm aquilo para testemunhar, e eles vão testemunhando. Jesus falou, é para testemunhar para todo mundo, governantes e a população. A perseguição religiosa, nós precisamos orar. Se você não quer perseguição, jejua, ora e toma cuidado nas eleições. É a realidade. A perseguição religiosa pode surgir de uma maneira forte. Ninguém imaginava que a Europa passaria por isso, está passando. Lá na Suíça, um dia eu contei para vocês, uma pessoa formou no nosso seminário, ele é português, e o pastor que está lá na Suíça, eu estive com ele, algumas vezes lá e aqui, e ele é brasileiro, e ele contando assim, olha, fulano voltou para lá, foi para a igreja, estava no coletivo, indo para a igreja, com a Bíblia em cima do colo, alguém foi repreendê-lo e falou, rapaz, você está ficando louco. Mas por que eu estou louco? O que você está fazendo com esse livro? Você é um jovem, que você está... Olha o ponto que as pessoas chegaram. As pessoas agora não leem a Bíblia e não querem que ninguém tenha a Bíblia consigo, e muito menos quer que as pessoas a leiam. O mundo está muito forte, essa perseguição. Eu penso que o Brasil tem tido uma liberdade da parte de Deus, porque Deus tem um propósito com essa nação, e Deus vai levantar muitas vidas dessa nação para pregar o Evangelho agora no tempo do fim. Deus vai levantar profecias verdadeiras nesse sentido, e por isso que Deus permitiu. Mas nós brasileiros precisamos entender a nossa realidade e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que sejamos bênção nesta nação e em todas as demais nações. Nós precisamos disso. Nós somos a esperança deste mundo, nós somos um povo cristão e nós precisamos
cumprir essa parte. Amém? Para encerrar essa mensagem, o princípio das dores. Diga assim: promessa de salvação aos perseverantes. Jesus vai falar ali de muitas perseguições. Ele vai terminar essa parte falando: contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Quando ele está dizendo isso aqui é no mundo espiritual, né? Porque se você ler os versículos acima, vai falar que pai mata o filho, o outro. Então, não é uma morte física, porque a pessoa que morre em Cristo, perseguida que está sendo, vai direto para o céu. Então, esse sentido aqui é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. E no versículo 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? O Senhor deixou no final desse texto uma promessa de salvação. Aqueles que perseveraram até o fim, diz a Mateus 24:13, será salvo. Os salvos serão os perseverantes. Os salvos são aqueles que perseveram em servir ao Senhor, que perseveram em fazer o querer do Senhor, que sofrem perdas, mas são persistentes e lutam até a vitória. Os perseverantes vão para o céu. Se você quer saber, pastor, como é que eu faço para ir para o céu? Você só tem que fazer uma coisa: perseverar até o fim. Você tem que continuar com Jesus, amando a Jesus, buscando a Jesus, servindo a Jesus. Se você continuar fazendo isso, você tem o céu garantido. Se você não fizer isso, você não tem o céu garantido. Não se iluda com alguns ensinamentos. Não, aceitou Jesus, está resolvido. Não está. Se você não perseverar, e Jesus está dizendo, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É quem perseverar até o fim que será salvo. Para você ser salvo, você tem que perseverar. Você aprendeu de Jesus, você entregou a vida a Jesus, e Ele toma conta de você, e Ele te abençoa. Mas você precisa perseverar. Você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa esperar no Senhor. Você precisa perseverar. E Ele vai te abençoar, me canta Zaias. Querido, a nossa redenção se aproxima. E nós que temos o nome no livro da vida, nós podemos correr essa carreira com muita esperança. Nenhum mal vai nos acontecer definitivamente. É isso que diz o versículo 18. Nós vamos caminhar com o Senhor e nós vamos encontrar o melhor de Deus para nós. O melhor do Senhor está chegando. A nossa vida abençoadíssima vai ser consumada. O que nós precisamos? Entregar a vida para o Senhor, servir ao Senhor, perseverar no Senhor. E o Senhor será conosco. Ele vai cuidar de nós como tem cuidado. E Ele vai nos levar para a glória no dia que Ele marcou para tal. Fique de pé e aplauda Jesus.